Fala pessoal, tudo bom com vocês? João Júdice aqui, sou médico, residente em terapia intensiva. Esse projeto nasceu enquanto eu ainda estava na graduação, eu fui monitor de semiologia por alguns períodos e aí tinha muita aula pronta, resolvi gravar e colocar aqui no YouTube. Essa é a aula 3 de anamnese, as outras duas aulas já estão lá no YouTube, então quem quiser conferir, só dá uma olhada. Vai ser um pouquinho diferente porque eu estou bem mais novinho, mas as aulas estão muito boas, então vale a pena conferir, tá? Antes de começar, agradecer aí aos alunos que me ajudaram a construir esse material, né? Foi o pessoal que foi monitor comigo, inclusive todo mundo é médico hoje, e ao especial tutor Felipe César, que me orientou aí durante todo esse período, tá? A fonte que eu vou usar em toda essa aula é o Portinho, né? O exame clínico e oitava edição, então tudo que está aqui foi tirado de lá. Vamos lá, essa aula de hoje a gente vai falar sobre antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e condições socioeconômicas e culturais. É bem importante a gente lembrar que, diferente das outras aulas, essa daqui não existe uma sistematização rigorosa como era antes, né? Como foi das outras duas vezes. É algo que a gente pode utilizar, a gente pode perguntar, a gente pode colocar no nosso prontuário do nosso paciente, tá? Então a gente não vai perguntar tudo isso em todas as consultas, mas quando a gente precisar, a gente vai saber como é colocar, como é que a gente pergunta, beleza? E aí vai ter consulta aqui, tanto num caráter mais de puericultura, como de pré-natal, enfim, vai ter várias possibilidades, então nem toda consulta a gente precisa, mas quando precisar é importante a gente saber como é que faz, certo? E aí vamos falar um pouco se fosse uma consulta, por exemplo, de uma puericultura, né? Claro que tem muita coisa que a gente vai perguntar o que fazer, mas no básico a gente perguntar sobre gestação e nascimento, né? Como é que foi que decorreu a gravidez, se teve alguma comorbidade durante a gestação ou não, se fez uso de medicamento ou teve alguma radiação sofrida aí pela genitora. E é importante aí condições do parto, né? Se foi um parto normal, fórceps ou foi uma cesariana, e se o estado da criança ao nascer. Então o Apgar dela para a gente colocar para saber como é que foi que ela nasceu, o Apgar, peso, tá? Então esses são mais dados gerais de gestação e nascimento aí do paciente. E aí também, entrando nessa consulta aí da criança, é importante a gente saber os desenvolvimentos psicomotor e neural dela, né? Então, o primeiro ponto aí, que é o que mais a gente tende, isso cai muito também em prova de residência, são os marcos do desenvolvimento, né? Então, cada idade é esperado que a criança saiba fazer alguma coisa, né? Engatear em andar, se ela sabe falar uma palavra, sabe, enfim. Do desenvolvimento físico, né? Do controle de esfíncter também. Basicamente, a gente normalmente usa uma tabela da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Nessa tabela, a gente tem a idade do paciente, né? E o que é que deveria ser os marcos de desenvolvimento que ela deveria alcançar, e aí a gente coloca, né, quando está presente, ausente, se não foi verificado, não. A gente faz isso em todas as consultas, tá? E aí também coisas importantes aí, principalmente no paciente um pouco mais velhinho, é aproveitamento escolar, né? Como é que ele está na escola, se ele está conseguindo acompanhar, se não está conseguindo, se está dando trabalho ou não, como é que está a vida escolar dele e a interação com outras pessoas, né? E aí, coleguinhas da mesma idade, irmão, primo, colegas da turma, até também pessoas adultas, então como é que está essa interação social do paciente? É bem importante perguntar. E aí o paciente vai ficando mais velho e a gente pode perguntar sobre o desenvolvimento sexual, né? Puberdade, menarca, sexarca, qual é a orientação sexual do paciente, aí a escalazinha de Turner. Então, são alguns marcos que a gente pode estar colocando também nos antecedentes pessoais. Em relação à parte patológica, existem várias coisas que a gente pode ir perguntando e eu vou citar cada uma delas, tá? As doenças sofridas pelo paciente, aí na infância é importante perguntar se o paciente já foi internado alguma vez, se foi, por quê, qual foi a doença e quanto tempo passou internado. Na vida adulta aí tem várias coisas, né? Se teve tuberculose, hepatite, algum passado oncológico, enfim, as doenças gerais mais sofridas pelo paciente, né? E aí perguntar sobre alergia. É importante a gente perguntar alimentação e medicamentos e como é que foi essa crise alérgica, né? Se foi um eczema, se foi uma urticária, o paciente precisou ser internado, teve um edema muito importante, enfim. É importante a gente descrever como é que é essa alergia, tá? A cirurgia, quais foram os motivos que foi
levado a fazer a cirurgia, né, e rastra, registrar aí data, tipo, o hospital que foi feito. Aí, principalmente se fosse uma consulta mais cirúrgica, pode até colocar a descrição cirúrgica aí para saber o que é que já foi feito ali no paciente, qual foi o passado cirúrgico dela, né? Aí se sofreu algum trauma importante, algum acidente, aí lembrar, sem perguntar se precisou se operar ou de hemotransfusão, se tiver precisado de hemotransfusão, o número de bolsas que conseguiu, de que recebeu, né, quando, onde, por quê e se teve alguma reação, certo? Aí do ponto de vista obstétrico, aí existe aí uma coisa que sempre perguntam muito, o que significa a sigla, né, do GPA, o que é que coloca, normalmente coloca assim, né, no prontuário. Aí o que é que significa G3, P3, 2C, 1N, A0, enfim. Primeiro, como é que a gente lê isso? A gente lê gesta 3 para 3, 2 cesáreas, 1 normal, aborto 0. O que é que significa cada um desses? O G significa a quantidade de gestações que a paciente teve, o P, a quantidade de partos, aí C, se é cesárea ou se foi normal, e A, de aborto. Então, o que é que significaria? Se a gente pegasse um paciente que fosse G3, P3, 2C, 1N, A0, significa que ela teve 3 gestações, com 2 partos normais e 1 parto, ou 2 partos cesáreos e 1 parto normal, e não teve nenhum aborto. E aí fica o desafio aí, Maria G4, P2, N, A1, né? Que seria Maria gesta 4 para 2, A1. E aí, o que é que significa isso? Sei que você fez a conta e está faltando 1, né? Então quer dizer que Maria está grávida. Então seria Maria está grávida, essa é a 4ª gestação dela, e ela tem 2 filhos vivos de parto normal e ela teve um aborto. Tá? Então numa consulta de pré-natal, a gente vai escrever assim, gesta 4 para 2, aborto 1. Certo? Então essa paciente provavelmente está numa consulta de pré-natal. Beleza? E aí dos antecedentes pessoais também, a gente vai perguntar a medicação em uso, qual, a posologia, e aí a gente pode colocar o motivo que está usando, tá? Tem algumas medicações que podem ser usadas por vários motivos. Por exemplo, o paciente está usando um tricíclico. Eu não sei por que ele está usando, pode ser por causa do humor. Então a gente coloca por exemplo, está usando isso por causa de humor, tá? Antecedentes familiares, aí a gente vai perguntar sempre de pai, mãe, filhos e irmãos, tá? Avós e tios, aí só se tiver algo muito específico, algo muito demais, assim, mas normalmente focar em pais, irmãos e filhos, tá? E aí, se alguém tiver doente, esclarecer a doença. Se você perguntar se o pai tem alguma comorbidade, a pessoa falar que ele faleceu, você saber a idade e a causa da que ele faleceu, né? Se foi um caso oncológico, se foi um infarto, se foi um AVC, por exemplo, você coloca, né, que o motivo do óbito do paciente, tá? E aí, enfim, outras coisas que a gente vai perguntar, né? Enxaqueca, neoplasias, se teve infarto ou não, AVC, enfim. Isso aí são várias coisas que a gente pode estar perguntando aí dos antecedentes familiares. Nos hábitos de vida, é um item muito amplo, heterogêneo aí, de uma documentação que, enfim, você dependendo da consulta, você consegue destrinchar mais, tá? Em relação à alimentação, você toma uma referência ao que seria a alimentação adequada para a pessoa na função da idade, o sexo e o trabalho desempenhado, tá? Na alimentação, a gente, só para lembrar, na consulta da puericultura, é importante a gente destrinchar toda a alimentação do paciente, tá? Então, tem uma criança, sei lá, de 3 anos, você vai perguntar qual é a alimentação, o que é que ela come no café da manhã. No café da manhã ela vai comer, sei lá, pão com ovo. Lanche da manhã, um treloso. No almoço ele vai comer miojo, sei lá, nesse miojo. E aí você vai descrever almoço, tal. Café da manhã, tal. Lanche da manhã, tal. E você vai descrever, porque a criança é muito mais importante, assim, se não for uma consulta de um adulto direcionada para isso, uma criança também é bem importante a gente tá sabendo muito bem como é que é a alimentação dela, tá? E aí também de hábitos de vida, aí a computação atual e anteriores, sei lá, um paciente que trabalhou muitos anos numa indústria de telha, ou então que trabalha digitando e está com uma doença ou está com uma dor de caráter de esforço repetitivo, enfim. É muito importante aí saber qual é a ocupação dela, não só de agora, ou sei lá, passou 40 anos trabalhando como escrivão, sei lá, e aí faz 1 ano que é Uber, sabe? Então, provavelmente Uber também pode causar, mas enfim, é só um exemplo aí de ocupação atual e anteriores que podem ser importantes, tá?
Aí atividade física, saber qual tipo, a frequência, a duração, certo? Se o paciente é sedentário ou não, ou se exerce algum tipo de atividade física moderada. Dos hábitos de vida, aí se tabaco, aí é importante a quantidade, a frequência, a duração, e aí é importantíssimo calcular a carga tabágica, certo? Vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso, sobre carga tabágica, então é importantíssimo falar sobre isso. Bebidas alcoólicas, né? Esse tipo de bebida, a quantidade, se ingere todo dia ou não, se ingere muito ou pouco, enfim. Uso de anabolizantes e anfetaminas e drogas ilícitas, tá? De condições socioeconômicas e culturais, aí você vai avaliar a situação financeira, o vínculo afetivo, a filiação religiosa, né? Muitas vezes a gente faz isso na identificação, tá? Mas aqui, principalmente pacientes que você vai ter uma longitudinalidade maior, é importante a gente saber disso também, tá? Então, habitação, mora onde? Casa, apartamento. A casa de alvenaria, de taipa, como é que é? Quantos cômodos tem? Tem saneamento básico? Tem banheiro? Tem coleta de lixo regular? Tem eletricidade? A água é a água do poço? Como é que é? Se tem alimento doméstico, né? Tem gato, cachorro, papagaio, enfim. Você saber como é que é a habitação, quantos cômodos, quantos banheiros tem, tá? Das condições sobre financeira também, sobre rendimento mensal, situação profissional, se existe uma dependência econômica aí pode perguntar até quantos salários mínimos, justamente porque é importante estar ciente aí da capacidade financeira para a compra de medicamentos, assim também avaliar a situação por situação e consulta por consulta, né? Isso aí não é necessariamente necessário em todas as consultas, né? Condições culturais aí, grau de escolaridade, religião, tradições, crenças, mitos aí, saber se vai para a igreja ou não vai, qual é a igreja, se é igreja evangélica, se é igreja católica, assim, enfim, vai para qualquer lugar, grau de escolaridade aí, das tradições, enfim, deixar isso bem descrito também. Se tem também um apoio, faz algum parte de algum grupo, alguma comunidade, enfim, isso tudo também entra nessas condições, tá? Beleza, pessoal? Essa aula aí um pouco mais chatinha do que as outras duas, mas quem gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal, assistam as outras duas aulas que são assuntos muito mais legais e vamos embora. Qualquer coisa aí, pode falar comigo aqui, pode falar comigo no Instagram, se inscrevam aí, comentem e vamos embora, ajudar a crescer o canal. Valeu!